Um minuto. Bom, então, né, foi divulgado aí a ideia, a gente ter uma noção aí sobre algumas técnicas de mediação, entender um pouquinho melhor sobre o Instituto da Mediação e algumas questões relacionadas à utilização da mediação para poder ajudar na solução de disputas aí. E quando a gente fala de mediação, aí eu vou pular aqui, tá, gente? Esse slide inicial era só um breve percurso aí profissional, mas quando a gente fala de mediação, a gente normalmente pensa na mediação como um método de resolução efetivamente de conflitos já existentes, né? Mas muitas das técnicas que a gente utiliza da mediação, né, e por isso a ideia é falar de técnicas de mediação, elas são técnicas que elas podem ser adaptadas e elas podem ser pensadas mesmo num trabalho de prevenção ou de gestão adequada de situações de potenciais conflitos, né? Ou seja, mesmo antes de você ter um conflito já formado e já consolidado, existem várias medidas e várias maneiras de você se preparar para evitar que algumas situações elas se tornem conflito, né? Ou até mesmo conflitos que estão começando ali a se formar, eles sejam geridos de uma maneira mais adequada. Então, a ideia é realmente abrir para vocês esse horizonte de possibilidades, inclusive de trabalho, de atuação, né? A gente tende a achar, sobretudo quando a gente fala para alunos do direito, para profissionais do direito, que a gente tem que sempre lidar com os conflitos quase como se a gente fosse bombeiro, né? Sair apagando incêndio por aí, quando na verdade a gente pode tomar medidas para evitar que o incêndio se inicie, né? Então a ideia realmente é a gente ver como que essas técnicas aí, como algumas dessas medidas e estratégias que a gente utiliza em um procedimento de mediação também podem ser eventualmente utilizados para evitar e eventualmente gerir de uma maneira mais adequada as situações de conflito. E aí a gente pode trazer aqui para vocês algumas vantagens quando a gente consegue se organizar melhor na abordagem das situações de conflito, das potenciais situações de conflito, né? Quando a gente conhece o que está acontecendo, quando a gente consegue mapear as situações de conflito, consegue identificar essas situações de uma maneira mais adequada, a gente consegue gerar resultados muito positivos, tanto em termos de redução de custo, como de tempo que vai se gastar tratando daquelas situações, tratando daqueles conflitos, as relações que são impactadas por uma determinada situação de conflito que já existe ou que pode vir a surgir, você consegue preservar melhor essas relações, né? Muitas questões de conflito, elas tratam com temas sensíveis, com temas delicados, seja da ordem pessoal, seja no ambiente empresarial, em termos de negócios, né? E aí você tendo a possibilidade de utilizar de algumas técnicas, como, por exemplo, métodos como a mediação, você consegue tratar essas questões sensíveis de uma maneira mais adequada e até mesmo garantir o sigilo, a privacidade, a confidencialidade das informações, né? Quando você utiliza métodos que permitem o diálogo, que permitem que as partes mantenham o controle dos resultados nas suas mãos, quando você permite que as partes participem do processo de tomada de decisão, você também possibilita que essas partes elas consigam pensar em soluções que sejam mais criativas, que vão ser soluções que vão ser pensadas junto, né? E não soluções vão vir impostas por um terceiro, que alguém de fora vai falar como que tem que fazer ou deixar de fazer. Então, quando você entende um pouco melhor o papel daquilo que a gente trabalha sob perspectiva da mediação, do uso dessas técnicas e como que essas técnicas podem contribuir de uma maneira ampla
no tratamento e na prevenção de situações de conflito, as vantagens são muitas, né? As possibilidades de resultados positivos aumenta enormemente. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração, né? A gente fala muito para o profissional do direito, né? Não sei se todos que estão aqui, que estão ouvindo, são da área do direito, mas sobretudo nós que somos do direito, a gente tem muito essa crença de que tudo se resolve no judiciário, tudo se resolve no contencioso, né? E a gente às vezes deixa de prestar um serviço mais adequado para os nossos clientes, e hoje se fala muito em prevenção, em medidas para poder evitar que os conflitos eles surjam ou que eles evoluam de maneira negativa. Então é importante que todos conheçam um pouco mais sobre essas técnicas, conheçam um pouco mais sobre esses métodos. E a ideia hoje é a gente começar a falar um pouco mais sobre esse tema, tá? Eu vou seguindo aqui, gente, mas caso alguém queira fazer alguma pergunta, tenha alguma dúvida, fique à vontade aí, tanto para poder levantar a mão e eu dou a palavra para vocês, quanto para poder colocar perguntas ou comentários no chat também. Eu acredito que está disponível para vocês escreverem lá também, ok? Bom, dando sequência aqui, um tema que é importante a gente começar por ele, que é exatamente a compreensão do que é o conflito e como lidar com algumas questões relacionadas ao conflito. Como a ideia aqui é ser um mini curso, né, uma rápida apresentação dos temas, né, eu selecionei alguns pontos específicos para a gente conversar, sobretudo, sobre essa perspectiva aí de pensar em técnicas e como lidar com as situações de conflito mesmo. Né? Uma primeiro exercício de reflexão que eu quero propor para vocês é o seguinte: tentem pensar aí, lembrar, imaginar alguma situação de conflito recente que você tenha vivenciado, que você presenciou, que você mesmo se viu como parte nessa situação, né? E tenta pensar aí duas coisas. Eu quero que vocês pensem, não precisa falar, né? Se quiser escrever, pode, se quiser falar, pode, mas não necessariamente, né? Mas tente pensar aí em duas palavras. Uma para poder descrever o sentimento que você teve, né? O que você sentiu estando ali diante daquela situação, vivenciando aquela situação de conflito, né? Qual o sentimento que aquela situação provocou em você? E segundo, né? Qual foi a sua reação? Como que você reagiu? Como que você lidou com aquela situação de conflito no momento em que você se viu diante daquele cenário ali que apareceu para você? Então, eu queria que vocês pensassem aí em uma palavra para o sentimento e uma palavra para a reação. Né? Eu queria que vocês fizessem essa primeira reflexão aí para a gente poder caminhar e avançar aí na discussão sobre esse ponto aqui do conflito. Bom, imagino que vocês já tenham pensado aí na situação, provavelmente à medida que eu fui falando já veio as palavras, já vieram as palavras, já veio o sentimento aí, né? Às vezes, dependendo da situação, a gente lembra, parece que a gente revive o que a gente sentiu na hora, né? Mas por que essa pergunta? Porque quando a gente fala sobre conflito, né, as pessoas normalmente associam situações de conflito a coisas ruins, né? Algo negativo, a sentimentos ruins, de frustração, de raiva, de decepção, né? E normalmente as reações que as pessoas têm quando elas estão numa situação de conflito também são reações muito negativas, né? De agressão, de defesa, de se colocar em oposição ao outro e de reagir ao que o outro faz de uma maneira negativa, né? E esse ciclo que a gente percebe quando a gente está falando do conflito nos leva a associar a ideia do conflito a algo ruim, algo negativo, né? E é muito complicado a gente fazer essa associação e as modernas teorias do conflito, elas afastam esse tipo de associação. Por quê, gente? Porque conflito faz parte da vida. A gente vai estar o tempo todo lidando com situações de conflito, eles vão surgir o tempo todo, né? E a gente tem que saber lidar
com essas situações da melhor forma possível. Se a gente já faz uma associação do conflito, daquela situação de divergência, né, de um desentendimento ali, como sendo algo ruim, algo negativo, isso só estimula as nossas reações, os nossos sentimentos a serem também ruins, a serem negativos. E aí o que a gente tenta fazer dentro dessa perspectiva é mudar a maneira como a gente enxerga o conflito, né? E aí a gente já começa daquilo que a gente falou, que eu falei no começo, né? Da importância da gente entender que o conflito faz parte da vida e que a gente tem como se organizar melhor para lidar com as situações de conflito, porque muitas dessas situações a gente consegue evitar, a gente consegue antecipar, a gente consegue gerenciar essas situações na nossa vida, né? Algumas são imprevisíveis, algumas não tem como a gente imaginar ou dimensionar o que vai ser, mas a maneira como a gente lida com essas situações de conflito vai acabar refletindo nos resultados que aquela situação vai trazer para a gente, né? O que a gente vai tirar de uma experiência, de uma vivência, de uma situação de conflito, é muito reflexo do que a gente fez diante daquilo, de como a gente reagiu diante daquela situação, né? E aí a gente começa a perceber como que, se a gente consegue lidar com os conflitos com mais naturalidade, entendendo que isso faz parte da vida, né? Eu lembro muito, meu pai ele sempre falou com a gente assim, olha, meu filho, pneu do seu carro furou? Você tem carro, não tem? Então, se você tem carro, um pneu pode furar. Você bateu o seu carro? Só bate carro quem tem carro, né? Então, assim, tem coisas que fazem parte da vida, né? E que a gente tem que ter opção, né? Da história, né? Eu posso olhar para o copo meio cheio, para o copo meio vazio, eu posso olhar com um olhar mais positivo ou menos positivo, e aqui eu não estou falando para todo mundo virar poliana e ver o mundo cor-de-rosa, não, né? É realmente tentar ver com mais neutralidade, com mais naturalidade. E aí, quando a gente consegue manter esse olhar mais neutro, mais natural em torno de uma situação de conflito, a gente consegue perceber como que é possível, às vezes, controlar as nossas reações, a maneira como a gente lida, e como que, às vezes, a gente tem, inclusive, condições de enxergar possibilidade de transformar aquela situação, né, de modificar uma situação que poderia ser ruim, poderia ser negativa, em algo menos impactante, em algo menos negativo. E muitas vezes a gente vai conseguir perceber, não em todas, tá, gente, mas em muitas situações de conflito, oportunidades, né? Às vezes, um desentendimento entre dois sócios numa sociedade é uma oportunidade para eles poderem avaliar, reavaliar como que está se dando as relações de negócios deles naquela sociedade. Um casal que se desentende, né? Que não consegue, às vezes, lidar de maneira adequada com uma situação e aquilo gera um conflito entre eles, aquela é uma oportunidade para eles reverem a maneira como eles estão se relacionando, né? Então, óbvio que nem toda situação era tão fácil e tão simples da gente ter essa percepção, da gente enxergar a situação dessa maneira. Mas muitas situações de conflito, se a gente consegue manter a tranquilidade e esse olhar mais neutro, entender que o conflito ele é neutro, faz parte da vida e eles vão estar acontecendo a todo momento, com maior ou menor peso, com mais ou menos gravidade, né? A gente consegue se colocar de uma outra maneira e a partir dessa maneira como a gente se coloca, a gente consegue às vezes enxergar de maneira diferente o que está sendo trazido a partir daquela situação, né? O que pode ser feito com aquela situação. Então, esse é um ponto, né, de reflexão que eu trago para vocês, né? E que é algo que a gente pode aplicar na nossa vida de imediato, né? E fica aí uma dica para vocês, né? Um outro ponto que a gente trabalha muito quando a gente fala de negociação ou de mediação, e que acaba se revelando como sendo uma técnica aí para a gente poder trabalhar e pensar a maneira como a gente lida com os conflitos, como que a gente aborda as situações de conflito, é a gente enxergar a diferença entre alguns conceitos que têm uma aplicabilidade prática muito grande, né? A diferença entre o que a gente chama de posição, o que a gente chama de interesse, o que a gente chama de necessidade,
né? Existe uma historinha clássica aí do meio da negociação que a gente utiliza para poder explicar isso, né? Que cada hora as pessoas escutam numa versão ou outra, eu também, dependendo da situação, eu conto de um jeito ou de outro, mas a historinha básica é a seguinte: tinham dois irmãos numa fazenda e que, ao mesmo tempo, eles viram a última laranja no pé. E correram para pegar, e a hora que chegaram lá, começou aquela briga, eu vi primeiro, ela é minha, e os dois queriam a laranja de qualquer jeito. E aí aparece o rapaz lá da fazenda, mais jovem, tudo, viu os dois meninos brigando e falou assim: ó, para com isso, gente, o que que é? Ah, eu quero a laranja e tal. E o menino já falou assim: ó, quer saber? Me dá essa laranja aqui. Ele tava com o facão no cinto, assim, tirou e já ia partir a laranja no meio. E os dois meninos arregalaram o olho desse tamanho, né? Tipo assim, como assim? Né? Por quê? Porque o que o rapaz lá pensou foi, não, solução salomônica, né? Vamos partir o bebê no meio, metade da laranja para um, metade para a laranja do outro, fica todo mundo feliz e satisfeito, cada um vai para o seu lado, né? Só que a gente sabe que não é bem assim, né? E aí, na mesma hora, a avó dos meninos veio, estava vendo o que estava acontecendo e mandou o rapaz parar na mesma hora. Falei, peraí, o que é isso? Por que você vai partir essa laranja aí? E aí explicaram a história para ela e ela falou assim, ó, peraí, muita calma nessa hora, né? Primeiro, você procurou saber para que cada um quer laranja? O que eles vão fazer com essa laranja? O rapaz, assim, não, o que interessa? Não tem nada a ver com isso. E a avó falou assim, ah, pois é, mas essa é uma pergunta muito importante. E aí a avó perguntou, para que você quer laranja? Lá pro Joãozinho. Aí o Joãozinho falou assim, olha, eu quero laranja porque eu quero fazer um suco com a laranja. Maria, para que você quer a laranja? Ô, vó, porque eu queria que você fizesse aquele seu doce de laranja que eu amo. Aí a avó olhou para os dois e falou assim: gente, ok, me entrega a laranja aqui que está resolvido. Por quê? Porque para fazer o doce, a avó precisava só da casca. E para fazer o suco, era só do caldo da laranja que precisava. Então, partir a laranja no meio ia fazer o quê? Que resultado que eles teriam? O menino ia ter meio suco e a menina ia ter meio doce. Quando se deram ao trabalho de investigar melhor o que estava acontecendo, de fazer as perguntas corretas e tentar entender o que estava acontecendo naquela situação ali de divergência entre aquelas duas crianças, foi possível não só encontrar uma solução que atendeu a ambos, como aumentar os ganhos de ambos, né? Porque uma solução ali em cima do muro, meio termo, salomônica, ia reduzir pela metade o ganho de cada um, né? E o que é isso que foi feito ali nesse exemplo, nessa historinha? Foi identificar o que é posição, o que é necessidade, o que é interesse, o que é necessidade. Ah, Leandro, não entendi. Então vamos lá, é uma técnica muito simples, muito fácil da gente aplicar, fácil entre aspas, tá, gente? Tem situações que vocês vão perceber na vida de vocês em que isso fica muito evidente, como esse exemplo banal que eu dei aqui da história da laranja, né? E a história da laranja ela se tornou um clássico e fica muito evidente cada elemento desse. E tem outras situações que realmente é muito difícil, tem que fazer várias perguntas, investigar. Às vezes, nem a pessoa que está ali conversando com você sabe o que ela realmente quer, e aí você precisa de muito mais trabalho e demanda muito mais esforço para você conseguir atingir uma solução ali, né? Mas nesse caso da laranja, do que nós estamos falando? Primeiro, vamos lá. O que é essa posição que está aparecendo aqui nesse slide para vocês, em que a gente tem essa imagem do iceberg, né? A posição, gente, é aquilo que vem como seu pedido, aquilo que aparece como a sua demanda. Quem é do direito que está aqui são seus pedidos lá na petição inicial. Essa é a sua posição. Eu quero a laranja, eu quero a laranja inteira e não tem conversa. Você vai me dar essa laranja inteira. Essa é a posição. Mas quando eu trabalho com a posição, eu estou só na superfície do conflito. Eu estou olhando para a pontinha do iceberg. E se eu não analiso essa situação com mais profundidade, é efeito Titanic. O que aconteceu com o Titanic? Só se preocupou com aquele pedacinho de pedra que apareceu de gelo ali na frente dele. O gigante iceberg que estava lá embaixo rasgou o casco de fora a fora. Resultado, todo mundo conhece a história ou já viu o filme, pelo menos, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente para a nossa análise na superfície do caso, na superfície do conflito, e não aprofunda e não tenta entender melhor o que está em jogo, a gente não vai ter a dimensão do que está acontecendo. E aí, eu preciso fazer algumas perguntas
para entender o que tem além disso. Beleza, você está pedindo a laranja. Essa é a sua posição. Mas o que você quer com essa laranja? Qual é o seu interesse em ter essa laranja? E aí, quando você faz essa pergunta, vamos pegar a nossa historinha da laranja aqui como exemplo, o que eu consigo descobrir? Eu consigo descobrir que o menino quer é um suco de laranja. E o que a menina quer é um doce de laranja. Então, eu entendo qual que é o interesse. O que te motiva a querer a laranja? Eu quero a laranja porque eu quero um suco. Eu quero a laranja porque eu quero o doce de laranja. E aí quando você faz esse movimento, você já começa a desconfiar de que talvez aquilo que está ali como posição é apenas uma proposta de solução. Foi a solução inicialmente imaginada. Eu acho que para eu poder ter o suco, eu preciso dessa laranja inteira. Eu acho que para eu poder ter o doce, eu preciso receber essa laranja inteira. Mas aí você aprofunda um pouco mais a sua análise. Tá, beleza, eu entendi que você quer a laranja para fazer um suco e você quer a laranja para fazer um doce. Ok, mas para fazer esse suco, do que você precisa? Para fazer esse doce, do que você precisa? E aí você vai entender qual é a necessidade daquelas pessoas. E aí você vai descobrir que para fazer o suco, eu preciso do caldo da laranja. E para fazer o doce, eu preciso da casca da laranja. E aí eu vou entender que aquilo que estava lá como oposição não é o foco e não deveria ser o foco. Não é aquilo que me interessa. Ter a laranja inteira é desnecessário. Não vai me atender. Ou até pode me atender, mas não precisaria ser daquele jeito. E aí eu vou descobrir que tem como eu trabalhar com soluções mais criativas e alternativas, opções mais interessantes, quando eu entendo o que está realmente por trás daquela situação. Porque a hora que aquelas duas crianças entenderem o que cada uma de fato precisa, o que cada uma de fato necessita, provavelmente elas próprias vão enxergar uma solução. Elas próprias vão ver que, tá, eu não preciso então da laranja inteira. Vó, você pode descascar para mim a laranja, ficar com a casca e depois você passa o resto da laranja para o Joãozinho para ele poder fazer o suco? Ou qualquer outra solução. Mas é a partir dessa análise, dessa série de perguntas que você vai fazendo, para aprofundar a sua investigação e a sua compreensão sobre o que está em jogo, é que a gente consegue possibilitar o surgimento, né, que as partes encontrem soluções que façam mais sentido. E essa é uma das principais bases, uma das principais técnicas que a gente utiliza na mediação e que a gente utiliza em negociações, né? A gente tem a base dessa técnica aqui, né? Num livro que eu recomendo para vocês, que ele se chama Como Chegar ao Sim. É um livro que foi escrito por 3 autores da Escola de Direito, do Programa de Negociação da Escola de Direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Né? O mais famoso desses autores é o cara chamado William Ury, né? E eles trabalham com 4 pilares na negociação. E um deles, né, é esse, de você trabalhar a sua negociação, quando você vai para uma mesa de negociação, você trabalhar em cima de interesses, não em cima de posições. Porque posições são geralmente contrapostas, né? Uma não convive com a outra, tá? Eu falo assim, olha, eu quero que desligue o ar-condicionado. E o outro fala assim, não, eu não quero que desligue o ar-condicionado, nós vamos ficar batendo boca. Desliga ou não desliga o ar-condicionado? Eu quero que você me pague uma indenização, eu não vou te pagar uma indenização. Aí nós vamos ficar discutindo isso. Eu quero que você me pague uma pensão alimentícia de não sei quantos mil reais, eu não vou pagar pensão alimentícia nenhuma. E aí você começa a ver várias discussões se formando com foco no lugar errado. Por quê? Porque as pessoas não se deram ao trabalho em aprofundar essa investigação. Né? A gente vê isso muito no direito, quando, por exemplo, chega lá, um cliente vai conversar com o advogado e já começa assim: olha, doutor, eu vim aqui pelo seguinte, eu tive uma experiência muito ruim
no meu casamento, as coisas não estão indo bem e tudo, e pronto. Aí o advogado, só da pessoa falar essas duas frases, o advogado já começou a redigir a petição inicial da ação de divórcio, já está pensando lá em quantos mil reais, quantos salários mínimos ele vai pleitear a pensão alimentícia dos filhos, não sabe mais nada, né? E aí a gente tem que mudar essa lógica, né? Antes de eu chegar a qualquer conclusão, antes de eu pensar em qualquer coisa, né? Eu preciso entender o que está em jogo, né? Esse é um movimento muito importante. E aí a gente automaticamente tem que falar de comunicação, né? Porque para a gente compreender as questões que envolvem o conflito, a gente tem que entender um pouco de comunicação, talvez até muito, sobre teorias da comunicação, sobre técnicas de comunicação, sobre interpretação dentro quando a gente fala de comunicação, né? Porque a relação entre conflito e comunicação é uma relação muito próxima, né? Claro, os conflitos eles podem ter inúmeras causas diferentes, né? Podem ter conflitos porque houve uma mudança lá na empresa, o funcionário X foi deslocado do setor que ele estava e foi colocado em outro, e ele está insatisfeito, ele não gostou daquilo, e aí começou a gerar problema. Pode ser uma diferença de valores, uma pessoa muito religiosa com outro muito boêmio, tendo que conviver no mesmo ambiente, os valores são diferentes, vai dar choque, né? Mas muitas das situações de conflito, elas estão intimamente relacionadas com problemas de comunicação. É uma mensagem escrita que foi mal interpretada pela outra parte, é eventualmente a maneira como você falou e o outro interpretou, é a ausência de informações por uma falha de comunicação, fofoca, né? Então, o conflito, ele muitas vezes ele é gerado, ele é causado e às vezes alimentado por problemas de comunicação. E de qualquer forma, a comunicação está diretamente ligada ao conflito, por quê? Porque é pela comunicação que a gente se manifesta, que a gente revela a nossa insatisfação, revela a existência de uma divergência, de um conflito, de uma disputa. Mas, ao mesmo tempo, é usando da comunicação a nosso favor que a gente consegue transformar situações de conflito de maneira positiva. Bom, eu posso transformar de maneira negativa também, mas é através da comunicação que muitas vezes eu consigo transformar aquela situação de conflito de uma maneira positiva. E a comunicação, ela é a principal ferramenta que a gente utiliza, o principal instrumento que a gente utiliza na busca de solução para situações de conflito. A base, quando a gente fala, por exemplo, como nós estamos falando aqui no nosso encontro de hoje, a base da mediação é a comunicação, né? O grande desafio que a gente tem quando a gente fala de mediação, de negociação, é utilizar de ferramentas de comunicação de maneira adequada para conseguir compreender o que está em jogo, conseguir entender os conflitos e também utilizar essa comunicação a nosso favor para ajudar a resolver as situações de conflito, né? E essa comunicação ela tem que ser analisada em toda a sua amplitude, né? A comunicação não é só o que a gente fala, não é só o que a gente escreve. A nossa comunicação ela é formada por tudo, pelas nossas expressões faciais, pelas nossos trejeitos, nossos gestos, nosso desconforto corporal diante de uma situação ou de outra, né? Os sinais que a gente faz, a nossa voz, como que a gente modula a nossa voz, a nossa entonação. Se a gente falar mais ríspido, mais forte, se a gente falar mais suave, como que tá isso chegando do outro lado. Então a gente tem que analisar isso tudo quando a gente está numa situação de conflito, para tentar entender exatamente o que a pessoa está querendo dizer, onde será que está o problema e como que a gente chega à raiz daquele conflito, à raiz daquela situação e como que a gente consegue eventualmente gerenciar de maneira adequada aquela situação de conflito. Né? Então, entender de comunicação é fundamental. Gente, tô partindo do pressuposto que está todo mundo conseguindo acompanhar, está todo mundo entendendo e que minha conexão aqui ela tá boa, tá? Se qualquer coisa vocês vão me falando, Tudo ok? certo aqui, Gabi. Obrigado, valeu. Né? É, Bom,
Vamos lá então, gente. Só para poder comunicar vocês, a Renata Furtado entrou aqui agora e disponibilizou um formulário aqui de lista de presença aí para quem quiser certificado, provavelmente, para registrar aí a participação de vocês, tá? Vamos lá. Uma outra técnica que a gente pega emprestado da área da psicologia, né? Não sei se tem alguém aqui que é da área da psicologia, que a gente fala muito sobre ela quando a gente está falando sobre mediação, sobretudo, que é o chamado rapport, né? Que na verdade, assim, cá entre nós, eu associo o rapport a qualquer profissional, né? A qualquer atuação profissional, a presença, a identificação desse rapport é fundamental, né? E o que que isso significa? Qual que é a ideia desse rapport aí? É, Trata-se da preocupação que todo profissional deve ter, e, sobretudo, profissional que trabalha numa atividade que você depende muito da confiança que o outro vai depositar em você como profissional, né? E por isso é trabalhado muito na área da psicologia, né? Porque o paciente, quando ele vai, né, ser atendido por um psicólogo, por um psicanalista ou qualquer outro PC, né, que a gente tem aí, se não houver uma relação de confiança, se não houver um vínculo ali entre aquelas pessoas, o processo ali de atendimento, né, de abertura daquela pessoa, das suas questões pessoais, das suas questões mais íntimas, não vai acontecer. Né? Mas a gente consegue associar isso a várias áreas diferentes, né? A gente pode falar do rapport, por exemplo, na relação aluno-professor, né? E eu sempre dou esse exemplo que é muito fácil de vocês associarem, né? É aquela situação, por exemplo, em que eu estou numa aula em que o professor ele chega, não se cria ali um ambiente de acolhimento, de empatia, não há uma sintonia, né, ali entre o professor e os alunos, e aí a partir daquele momento, como não houve a criação desse vínculo, essa conexão ela não se formou entre aluno e professor, a adesão dos alunos à aula é muito baixa. A credibilidade que os alunos dão para o que aquele professor está falando, do que aquele professor está fazendo, é mínima, né? Aquela história de que tudo que o professor fala tem um aluno ali no fundo conferindo no código, conferindo se outros autores falaram diferente, e tudo que os outros falaram tem mais valor do que aquele professor falou. Agora, quando cria esse rapport, quando gera essa conexão e cria essa credibilidade, eu posso pegar a fala do professor ali, que eu estou super conectado com ele, rolou aquela história. O professor fala uma coisa, eu leio o artigo da lei depois na hora que estou estudando, o artigo da lei falou o oposto do que o professor falou, você já fala assim, eu acho que o legislador errou aqui. Porque com certeza o professor não errou. Então, o rapport é esse cuidado que a gente tem que ter, e que a gente fala muito dele na mediação, né? Quando a gente vai ter os primeiros contatos com as partes, quando a gente vai fazer a primeira conexão ali com as partes, naquele momento inicial, e a gente precisa que elas confiem no nosso trabalho, acreditem no que a gente vai executar ali, e elas nos deem um voto de confiança. E a gente só consegue fazer isso se esse rapport ele ocorrer. Né? Se a gente conseguir ali naquele momento passar segurança, passar credibilidade. E para a gente conseguir isso, eu estou falando de comunicação. Eu estou falando da maneira como eu gesticulo, como eu falo, como tenho uma entonação, a maneira como a gente tem ali aquele olho no olho naquele momento, como a gente passa segurança na nossa fala. E numa mediação, por exemplo, isso é fundamental. Porque se naquele primeiro momento em que o mediador está ali se apresentando, está explicando como que a mediação vai acontecer, como que vai funcionar o procedimento, e tirando as dúvidas das partes, se ele não consegue gerar credibilidade, se ele não consegue passar ali confiança e segurança para as partes, não vai acontecer a mediação. As partes vão entrar com o pé atrás, elas não vão se entregar ao processo, elas não vão dar credibilidade ao que está sendo feito, ao que está sendo trabalhado ali, e a mediação vai ser um fiasco. Então,
essa é uma técnica da mediação que a gente pode levar para qualquer outro campo da nossa vida pessoal e profissional. Ter esse cuidado, ter essa atenção, se preparar devidamente, se preparar adequadamente para o momento em que a gente vai fazer os nossos contatos, em que a gente vai fazer as nossas apresentações profissionais, sobretudo, né? Da gente ter esse cuidado em, de fato, se preocupar em criar essa conexão, em fazer essa ponte com as pessoas que estão ali nos contratando ou pensando em nos contratar e vão ali utilizar o nosso serviço, precisam confiar na nossa atuação e a gente tem que passar segurança, ainda que a gente esteja ali super inseguro, super na dúvida, mas você não pode transparecer essa insegurança, essa dúvida, essa falta de domínio do que você está fazendo ali, né? Uma outra técnica que a gente fala muito na mediação é a técnica da chamada escutativa ou escuta dinâmica. Eu já li textos diferentes utilizando falando dessa técnica. Para mim, é a técnica da vida, tá, gente? É aquilo que todo mundo devia fazer, devia aprender e aplicar na vida pessoal, na vida profissional, em todos os ambientes, né? A gente muitas vezes se preocupa muito em falar, né? Ó, eu estava mencionando agora que a gente tem que ter esse cuidado na nossa oratória, na nossa maneira como a gente se apresenta, né? Mas é fundamental, talvez até mais importante, a gente fazer o nosso trabalho de escuta. A gente prestar atenção no que o outro está falando, prestar atenção no que o outro está trazendo de informação, para que, inclusive, a nossa fala seguinte, a nossa abordagem posterior do que foi trazido, ela se adapte ao que a gente escutou. Mas uma escuta legítima, uma escuta verdadeira, que é essa escutativa, ela não é simples de se fazer. Por quê? Porque a escutativa, a técnica da escutativa, pressupõe que a gente de fato esteja inteiro no trabalho de escuta do outro. Que a gente consiga limpar os nossos pensamentos, zerar as nossas pré-concepções, os nossos pré-julgamentos e ouvir de cabeça limpa e de coração aberto o que o outro tem para dizer. E é uma escuta em que a nossa maior preocupação vai estar em ouvir o outro, em compreender o que o outro tem para dizer. E não com a nossa resposta. E não em trazer o nosso ponto de vista. E não em ficar preocupado com o que eu tenho a dizer em relação à situação X ou Y que o outro está trazendo. Mas de se colocar no lugar do outro. De entender o que está acontecendo e o que o outro está trazendo. Entender qual é o conteúdo emocional daquela fala, e essa escuta aí, ela precisa ser uma escuta realmente dedicada. E aí, aquela história, a gente não vai interromper o outro quando o outro está falando. Isso é uma demonstração de falta de respeito, inclusive. Né? Além da gente estar passando uma mensagem para o outro, olha, o que eu tenho para falar é mais importante do que você tem para falar. Então, agora cala a boca e deixa eu falar. É isso que a gente está fazendo quando a gente interrompe o outro. Né? Quando a gente chega para escutar o outro já cheio de preconceitos, de preconcepções, de pré-julgamentos, como é que a gente vai se abrir para o que o outro tem para falar? Para se colocar legitimamente no lugar do outro, entender o que o outro tem para nos dizer. E a gente precisa estar inteiro naquele momento da escuta. Então, situações, sobretudo profissionais, né? A gente tem que ter um ambiente adequado, silencioso, em que eu possa me concentrar de fato no que o outro está falando, sem ter que correr o risco de ser distraído por outras pessoas ou por outros barulhos, já que eu já vou ter que estar administrando os meus próprios ruídos na minha cabeça, né? Porque a cabeça da gente não para, né, gente? Hoje, sobretudo, a gente está o tempo todo sendo bombardeado por informações, preocupações, ocupações, mil, né? A gente já tem que gerenciar a nossa cabeça. É difícil fazer isso, mas a gente precisa aprender a fazer isso. Então, se tem uma técnica que eu gostaria muito que vocês assimilassem, que vocês aprendessem, de tudo que a gente falou hoje e que a gente vai falar amanhã, espero que vocês participem amanhã. O link é o mesmo, tá? Eu vi que muita gente teve dificuldade para poder ter acesso ao link aí, mas o link é o mesmo, tá? Né? Se tem uma técnica que eu gostaria muito que vocês compreendessem, assimilassem, é essa técnica da escuta. E para ajudar isso, né, eu deixo para vocês aqui duas dicas. Tem um texto
bem curto, do Rubem Alves. O texto, ele se chama Escutatória, tá? Eu até baixei ele no meu computador, tá no meu Dropbox, coloquei o link aqui do Dropbox para vocês, mas se vocês colocarem aí no Google, Escutatória Rubem Alves, vocês acham ele é tipo o primeiro ou segundo resultado da pesquisa aí que vocês vão achar. Leiam, são 2 páginas, muito bacana esse texto. E tem um outro vídeo, que é o vídeo de um daqueles autores que eu comentei para vocês do livro Como Chegar ao Sim, que é o William Ury. Ele fez uma palestra num TED Talk falando sobre o poder de escutar. O vídeo não é muito longo, ele tem acho que menos de 20 minutos, mas é maravilhoso. Está em inglês, mas ele tem como gerar a legenda em português, tá? Ele está no YouTube, coloquei aqui o link para vocês no YouTube, e eu queria realmente sugerir fortemente que vocês utilizem, assistam o vídeo aqui, tá? Eu não sei se a Renata falou que vocês não estão conseguindo acessar o chat, mas vocês conseguem ver o que está sendo enviado aqui no chat para vocês ou não? Eles não conseguem nem ver, Renata? Eu não consigo nem ver, né? Nem ver, Leandro, eles só conseguem ouvir e falar. Eu estou mandando mensagem para cada um com o link da presença, tá? Tá, entendi. O seguinte, então, Renata, deixa eu ver aqui, porque eu tinha, a princípio, eu tinha permitido para eles terem acesso ao chat. Então, enfim, por algum motivo não está aí permitido para vocês. Mas, enfim, depois pesquisem. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação, então anotem aí, tá? Vocês conseguem tanto acessar facilmente esse vídeo no YouTube, quanto esse texto ali numa rápida pesquisa no Google, qualquer outra ferramenta de busca aí que vocês utilizarem, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Em razão do horário aqui, eu vou sugerir que a gente faça um encerramento desse primeiro encontro aqui hoje, né? Nesse ponto. E aí, na aula de amanhã, a gente entra aí trabalhando para vocês um pouquinho algumas diferenças entre os principais métodos, para ajudar vocês a identificarem, sobretudo, em que situações utilizar a mediação e os demais métodos. E depois eu vou explicar para vocês um pouquinho como que é um procedimento de mediação e quais as principais técnicas que a gente pode utilizar na condução de uma mediação, mas que também são técnicas que vocês poderão utilizar em outras situações aí na vida pessoal, profissional, acadêmica de vocês aí, tá? Bom, são 2 encontros rápidos, realmente é para despertar o interesse de vocês e trazer para vocês algumas informações aí que possam ser úteis para vocês. Espero que tenha sido válido, né? Gastar aí essa horinha aí, 40 minutos, para quem chega um pouquinho depois, né? Mas que eu tenha conseguido contribuir de fato para vocês aí nesse finalzinho de tarde, início de noite, tá? Tomara que vocês consigam se organizar para poder participar amanhã também, né? Então, amanhã, um pouquinho antes das 18, eu já abro a sala. Eu sempre aguardo uns minutinhos para ver se o pessoal consegue chegar, mas eu não gosto de esperar muito, não. Hoje esperei um pouco mais, porque como não tinha quase ninguém, coitado do André, ficou sozinho aqui um tempão, né? Depois a Carolina chegou e aí veio o pessoal chegando, né? Mas eu gosto da gente tentar começar no horário, até para não perder tempo aí e a gente aproveitar ao máximo essa horinha que a gente vai ter aqui, tá? Maria das Dores, se quiser falar, eu vi que você levantou a mão aí, fica à vontade para abrir o seu áudio. Professor, colegas, boa noite. O senhor consegue disponibilizar a gravação para nós? Eu mesma cheguei um pouco tarde, eu custei achar o link. Se o senhor pudesse Tá. disponibilizar no Instagram ou em alguma outra plataforma? Tá, provavelmente, quando eu parar a gravação aqui, a gravação vai estar disponível para vocês no chat do evento aqui, dessa reunião, tá? Provavelmente vocês mesmos já vão conseguir acessar aqui. Se não aparecer para vocês, às vezes por conta das configurações, tá? Me avisem amanhã, mas eu tô gravando, vou gravar hoje, vou gravar amanhã. Depois a gente encaminha para a PUC Virtual só para ela poder fazer a edição aí, e depois eu vejo com a Renata um canal aí para gente disponibilizar para vocês, tá bom? Beleza, gente, tá?
Pois é, gente. Falei que ia aparecer no chat, a Renata me chamando a atenção aqui, vocês não têm acesso ao chat, mas a Renata vai disponibilizar o link aí para vocês, ou então eu mando para ela e ela disponibiliza o link da gravação para vocês, tá? Camila, pode falar. Ei, boa noite, professor. Só para pedir se tiver como, o pessoal colocou o link e já era umas 7h20, 7h25, mais ou menos. Aí, tipo, eu tava esperando desde 6 horas, mas acabou que eu perdi, né? Uma boa parte. Aí, se tiver como só o pessoal colocar o link lá mais cedo, até tentando salvar esse daqui, mas como a gente não tá na sala, eu não sei se dá para entrar no mesmo amanhã. Tá? De qualquer forma, já fica a informação que lá no meu perfil do Instagram, se vocês conseguirem acessar o meu perfil no Instagram, o link está lá na minha bio, tá? E eu acredito que a Renata deva ter atualizado também a bio do curso de Direito para poder constar lá o link também, tá? Então a Renata confirmou comigo, está tanto lá no meu perfil pessoal quanto no perfil do curso de Direito, tá? Ok? Perfeito, obrigada. Tá, joia. Gente, então, boa noite para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.